Estamos aqui de volta. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você. Que a graça de Deus esteja com você todos os dias. Estamos aqui hoje para iniciar mais um livro, o livro de Pedro. Um livro pequeno também, na verdade são dois. Que nós falamos livros, mas são cartas, né? Que ele escreveu para as igrejas, uma igreja bem grande ali da Ásia. E o interessante é a gente ter algumas curiosidades, né? Provavelmente diz estudiosos que Pedro nem sabia escrever, porque lembra qual era a profissão dele? Ele era um pescador. E se hoje muitas pessoas ficam sem ser letrados, imagina naquela época. E provavelmente quem escreveu foi Barnabé, mas em nome de Pedro, porque Pedro ali estava do lado dele, que recebeu orientação do Espírito Santo. Então a carta é de Pedro, os conselhos são de Pedro, que Deus deu para ele escrever para aqueles dias. E são cartas para enaltecer a fé, para afirmar as pessoas daquela época, os cristãos daquela época, que eram difamados, eram maltratados, e eram chamados de forasteiros ou peregrinos. Eu e você também somos, não somos deste mundo não, viu? Não firme seu pezinho aqui nessa terra, porque nós temos uma pátria melhor e mais excelente, que Jesus disse que ia preparar lugar para nós, para depois dar uma reformada nessa terra e nós voltarmos para cá. Esse é um assunto bem complicado não, complexo, profundo, bonito, que nós podemos estudar depois, mas vamos então à leitura e à explanação do capítulo de hoje. Está preparado? Vou dar aquela primeira pincelada e depois entramos exatamente no que Deus manda que nós façamos. Mas antes, não deixem de compartilhar, de se inscrever, de mostrar aí o que você está achando sobre tudo isso e nos ajudar a crescer também enquanto canal para a glória de Jesus. Vamos lá então? Pedro, apóstolo do Senhor Jesus, escreve aos eleitos de Deus, peregrinos e dispersos no Ponto, Capadócia, Ásia e Bitínia. Aos da Ásia, ele escreve: eleitos segundo a presença de Deus e Pai, no Espírito Santo à santificação, para que tenha obediência pelo sangue de Cristo que está em aspersão, que a graça e a paz de Jesus Cristo tenha plena multiplicação. Bendito nosso Deus e Pai, o Pai de Jesus Cristo nosso Senhor, que segundo a sua muita misericórdia, para uma viva esperança nos regenerou, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, que dentre os mortos ele retornou, para uma herança de fato incorruptível e que nos seja apresentado sem mácula e também imarcessível, para todos nós é que ela nos foi reservada, e pelo poder de Deus ele guarda os filhos seus, pela fé a salvação nos é dada, e que nos últimos dias também para nós está sendo revelada. Ainda por um pouco de tempo vocês terão exaltação, ainda que tenham que passar por algum tempo de provação. Isso acontece com o fim de que fique comprovado de que a fé que vocês têm é muito mais valiosa que o ouro que perece, que pelo fogo é refinado. Essa fé é genuína e resultará em louvor e também em honra e glória quando Jesus revelado finalmente for. Mesmo sem o terem visto, ainda assim vocês o têm amado. E apesar de não o verem agora, com alegria e muita honra, vocês poderão já ser exaltados, pois o alvo de sua fé vocês já estão alcançando, enquanto que a outras pessoas vocês vão todos os dias salvando. Foi a respeito dessa salvação que os profetas antigos indagaram, aos quais eles inquiriram, e sobre essa graça todos eles profetizaram, investigando atentamente as circunstâncias, a ocasião que pelo Espírito de Jesus Cristo promoveu a indicação, que testemunhou sobre os seus sofrimentos, e ele já fez isso há muito tempo, fez isso de antemão. E sobre as glórias que o seguiram, a eles é que foi revelado que não para si mesmo, mas para nós é que foi revelado, aos que ministravam as coisas que agora nos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo do céu nos foram enviadas. E eles pregaram o Evangelho, coisas que pelos anjos de prescrutar, eles tiveram muita vontade, por eles foram aneladas. Então estejam prontos para agir, com a mente bem preparada, fiquem sempre bem alertas e com a esperança fixada na graça que por Jesus Cristo, quando ele for revelado, então essa maravilhosa graça
a todos nós será dispensada. E como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos em que vivem e que ignorantemente vocês já estiveram já. Mas antes, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, fazendo sempre a prática do bem, conforme ele mesmo ordenou. Sejam vocês santos, como santo também eu sou. Ora, se vocês chamam de Pai o que das pessoas não faz acepção, que julga as obras de cada um, portem sempre com temor durante a vossa peregrinação. Porque não foi por objetos passageiros que na terra são encontrados, como a prata ou como o ouro, qualquer coisa chique que nós somos resgatados da nossa maneira vazia de proceder, como fizeram os nossos antepassados. Mas foi pelo sangue precioso, como de um cordeiro sem defeito e também sem mal algum, o sangue de Jesus, o Senhor perfeito, conhecido com efeito antes mesmo de o mundo ser criado. Por amor de nós, no fim dos tempos, ele foi a nós manifestado. Por meio dele, vocês creem em Deus que o ressuscitou, que o trouxe de entre os mortos e que também o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês em Deus é que se encontrou. Pela obediência à verdade, vocês purificaram a vida profundamente. Então, aos seus irmãos, amem e respeitem de coração, e isso de modo abundantemente. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas pela palavra de Deus, que é viva e permanente e é totalmente imperecível. Toda a humanidade é como a relva, e como relva é a sua glória. A relva murcha e cai a sua flor e logo se apaga da memória, mas a palavra do Senhor permanece para sempre e faz história. Meus queridos, tenha Jesus na sua memória. Estude mais a Bíblia, conheça mais a Jesus. É o meu clamor todo dia, a minha vontade todo dia de passar tempo com Jesus. Eu faço isso. Eu espero que você passe tempo, não só esse aqui. Esse tempinho aqui é para você entender a essência do capítulo. Fica mais fácil para você entender. Mas vá lá no seu quarto, ore a Ele, busque a presença dEle, deixe que Ele dirija a sua vida, que faça a sua agenda de hoje e peça todos os dias o batismo do Espírito Santo, para que você seja cheio e tenha condição então de dizer não ao pecado e servir sempre a Jesus. Está disposto? Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus te abençoe, minha querida. Siga com paz, com alegria, com esperança, porque essa é a mensagem do capítulo de hoje.